Oi, aqui é a Magda do canal Interiores e Exteriores. Desta vez, vou levar vocês para um apartamento de 96 metros quadrados, de uma família de 4 pessoas, que foi planejado de forma que tudo tenha seu lugar. Oi, meu nome é Justina. Eu me chamo Jacur. Moro aqui há 1 ano e 3 meses com Dominique e Max, em um espaço coprojetado por Casia da Les Interiors. Venha conhecer nosso interior. Começamos, como sempre, pela entrada, e deste lado temos ganchos em cima para adultos e embaixo para crianças. E deste lado há um armário com portas de correr, onde também há espaço para casacos e sapatos. No entanto, para não guardar os sapatos molhados no armário, há também uma prateleira em cima para eles. E aqui ao lado dela também tem um espelho e gavetinhas, onde você pode deixar a bolsa ou as chaves rapidamente ao chegar em casa. Já deste lado, há um lugar onde você pode se sentar enquanto coloca os sapatos. E mais adiante, há portas de correr para o closet com a despensa, onde agora também são guardados os carrinhos de bebê. O closet, neste momento, serve mais como depósito e despensa. Como vocês podem ver, aqui há ferramentas e mantimentos, e não necessariamente roupas. Já lá a barra é útil quando vêm mais convidados, pois aí dá para pendurar vários casacos aqui. E graças ao espaço amplo no meio, também couberam 2 carrinhos aqui. E isso é muito prático e resolve um problema comum em apartamentos com crianças pequenas, porque quando o prédio não tem um local para guardar carrinhos, muitas vezes o carrinho acaba ficando no corredor, frequentemente bloqueando a passagem. E aqui é muito mais conveniente. E reparem também em toda a marcenaria que foi feita aqui, pois é um presente do avô, que encomendou as peças cortadas sob medida e construiu toda a estrutura, instalando tudo sozinho. A estante na sala preenche perfeitamente esse nicho e parece feita sob medida, mas não é. Essa estante foi feita com armários modulares, com prateleiras abertas na parte de cima e 2 com portas na parte de baixo, para guardar coisas que não queremos deixar à mostra. Esse sofá foi encomendado a um estofador e custou um pouco mais de 4.000 euro e tem funções muito interessantes. Vejam que aqui temos encostos de cabeça ajustáveis, podemos regulá-los conforme precisamos e se não quisermos nada, é só fechar. Essa parte é retrátil para que possamos acomodar hóspedes e essa parte é levantada e embaixo tem um compartimento para a roupa de cama. E já que estamos aqui, quero chamar a atenção de vocês para essas proteções de canto de borracha. Elas são frequentemente usadas quando há crianças pequenas em casa que estão aprendendo a andar, caem com frequência e para que não batam nas quinás dos móveis, o que é muito doloroso, colam-se essas proteções. No entanto, podemos usá-las mesmo quando não há crianças em casa. Alguns móveis ficam em lugares onde a gente esbarra neles com frequência e, ao invés de sofrer com a dor ou até fazer calombos, podemos simplesmente colar essas proteções. Algo assim que nem chama atenção, mas com certeza vai nos ajudar a evitar muitos incômodos. Bem perto da grande janela com saída para que a varanda ficou uma grande mesa de madeira, e nesse lugar dá para ver bem como os ambientes familiares unem as diferentes necessidades dos moradores. Na mesa, além das cadeiras de madeira comuns, também tem uma cadeirinha especial para uma criança pequena. E logo atrás da mesa tem também um arranhador para o gato, porque o gato também mora na casa. A cozinha é aberta para a sala, mas continua parte do ambiente. A forma dela está fortemente relacionada com os elementos arquitetônicos existentes. Aqui no começo temos uma coluna que obviamente teve que ficar, e aqui no canto, adultos e chaminés. Então essa parede também não podia ser movida. Entre eles, foi colocada uma estrutura alta, com pilares até o teto. Aqui atrás de mim tem a bancada, a pia, o cooktop e os armários superiores. Já deste lado tem uma janela grande e por isso a ilha teve que ficar aqui. Não dava para encostar a bancada na parede, porque a bancada simplesmente cobriria a janela e isso não ficaria legal, nem seria prático. Se a janela fosse mais alta ou mais estreita, as possibilidades de arranjo seriam muito melhores. E muitas vezes é assim, a gente fica feliz com janelas grandes, porque graças a elas entra muita luz no ambiente,
mesmo em um dia bem nublado como hoje. Mas, por outro lado, janelas grandes também limitam as nossas possibilidades de arranjo. Então, ao escolher um apartamento para você, ao preparar o projeto, preste atenção nisso. Vamos dar uma olhada agora em como exatamente essa cozinha foi planejada. Aqui no começo, temos a geladeira e o freezer. Em seguida, um armário tipo despensa, alto e estreito. Aqui temos o forno embutido, com armários em cima e embaixo dele. Sendo que neste armário foi escondido o micro-ondas. E essa tomada fica logo atrás dele, o que não é nenhum problema, já que é um armário profundo. Por outro lado, se vocês quiserem esconder o micro-ondas em um armário acima da bancada, que é mais raso, é melhor colocar a tomada em outra altura ou em outro lugar, para que o micro-ondas realmente caiba dentro do armário. Pode ser que aqueles poucos centímetros ocupados pela tomada com o plug sejam cruciais e façam com que a porta simplesmente não consiga fechar. E isso a gente não quer. Aqui, por outro lado, ainda temos a lava-louças. Aqui não tem nenhuma gaveta, porque tem uma pia de 2 cubas. Já abaixo, há uma gaveta para cestos. Uma bela organização que facilita a separação do lixo. E ainda tem mais 6 gavetas para várias coisas. Aqui temos temperos. Embaixo, acessórios para bebê. Aqui, panelas e frigideiras. Vejam que, graças ao cabo removível, é muito mais fácil guardar tudo aqui. E na parte de baixo, ainda tem os potes, que acho que todos nós temos muitos. Reparem também na coifa, que é mais larga do que o fogão por causa do Thermomix. O Thermomix também cozinha, também esquenta, assim como as panelas, então ter a coifa por perto é definitivamente útil. O tubo da coifa fica oculto nos armários superiores. E graças ao fato de serem mais largos, há bastante espaço dentro para guardar coisas que usamos com menos frequência. Ao planejar armários em ambos os lados, devemos pensar bem na distância que queremos deixar aqui. Ela não pode ser muito grande, porque seria desconfortável usar uma cozinha assim. E também não pode ser muito pequena, porque vai ficar apertado, vai ser difícil passar ou abrir as gavetas. Raramente acontece de abrir as gavetas completamente, ao máximo, e ainda mais fazer isso ao mesmo tempo dos 2 lados. Mas também vale a pena levar em conta possíveis colisões para esse tipo de situação. Principalmente se forem instalar uma lava-louças nesse armário. A lava-louças possui porta alta que se abre totalmente. E no momento em que quisermos abrir a gaveta do outro lado, onde precisamos guardar as louças tiradas da lava-louças, pode ser um problema. Por isso, lembrem-se disso. Para que a ilha seja mais funcional, é útil ter tomadas nela. E elas podem ser instaladas na bancada, como aqui, onde abrimos com um simples toque. Ou você pode instalá-las na lateral. Isso também é muito prático. O importante é poder conectar o liquidificador ou o carregador do computador. Agora, nos despedimos da cozinha e seguimos para o restante do apartamento. Mas antes de irmos para lá, reparem nos interruptores na coluna preta, que também são pretos, o que faz com que se misturem bem com as paredes. E se fossem brancos, definitivamente estragariam o efeito. Aqui atrás da televisão, temos um painel de madeira como decoração da parede. E depois, o papel de parede, que também passa para a parede atrás da esquina, para o corredor que envolve um dos 2 banheiros e leva a 3 quartos. O banheiro maior foi projetado de forma que tudo aqui tenha seu lugar. Esse é um problema comum nos banheiros, pois algumas coisas não têm onde ser guardadas e ficam à mostra. Aqui não é assim. Logo na entrada, há um armário alto com prateleiras profundas, onde ficam as toalhas, produtos de limpeza, e embaixo há gavetas que têm cestos especiais e substituem o cesto de roupas para lavar. Abaixo da pia, há 2 gavetas fundas. Mais adiante, deste lado, acima do vaso sanitário, temos prateleiras rasas atrás de 3 portas. E aqui, acima da máquina de lavar e da secadora, também há 2 prateleiras grandes e profundas para coisas como uma bacia ou uma banheira para bebê. Quando o profissional soube que neste local, acima do vaso sanitário, deveria ser instalada uma prateleira de paletes, ele disse: "Mas isso não dá para fazer."
E será que estamos vendo um milagre? Claro que não. É que a comunicação com os profissionais, muitas vezes, é assim. Eles não explicam exatamente qual é o problema. O que pode ser um obstáculo ou o que pode ser problemático no funcionamento no futuro, eles simplesmente resumem dizendo que não dá. E às vezes, eles simplesmente não sabem como fazer e também dizem que não dá. Na maioria das vezes, quase tudo é possível, mas nem tudo compensa. Por isso, a conversa, o diálogo, a troca de argumentos são muito importantes em temas assim. Atrás dessa parede ficam as chaminés de ventilação e, por isso, a banheira teve que terminar antes. E aqui sobrou um espaço que poderia ser fechado ou deixado aberto. E foi exatamente isso que aconteceu. Na parte de baixo, tem um nicho onde foi escondida a escova para limpar o vaso sanitário. Ela está facilmente acessível, mas completamente fora de vista. Como é possível que em uma casa com crianças pequenas eu consiga relaxar na banheira sem estar cercada por uma pilha de brinquedos? Isso é graças a esse acessório. É um recipiente que fica preso para guardar os brinquedos. Ele é preso na banheira e tem furinhos para que tudo dentro possa secar bem. E cabe vários brinquedos com os quais a criança brinca durante o banho. No final, é só tcharam, tcharam, tcharam e está tudo arrumado. Os adultos podem aproveitar um banheiro elegante. No quarto, geralmente a cama fica bem no meio, com acesso pelos dois lados. Mas recentemente chegou um bebê na casa. E por isso, foi preciso colocar um berço acoplado. E a cama foi empurrada mais para dentro, para que houvesse um bom acesso à cômoda. Atrás da cômoda, na parede, há um papel de parede com uma floresta. E reparem que, embora os móveis e as paredes estejam em cores neutras, cinza, madeira, branco, graças ao papel de parede, à colcha, às cortinas e ao verde do lado de fora da janela, aqui está realmente muito verde. E isso são apenas alguns elementos. Há uma história interessante relacionada a essa cabeceira, que pode nos ensinar bastante. Ela conta como, às vezes, pequenas coisas podem ter consequências sérias. Aqui, a situação foi a seguinte. O marceneiro perguntou se o painel de madeira, que seria instalado na parede, poderia ser alguns centímetros menor. E parecia que 10 centímetros a mais ou a menos não fariam diferença. Que tudo bem. Mas depois veio a hora de instalar a cabeceira e descobrimos que os painéis estavam muito perto de uma lâmpada e muito longe da outra. E essa falta de simetria definitivamente não ficou boa. No final, conseguimos encontrar uma solução. Foi feito mais um painel que fica no meio e é mais estreito. Graças a isso, consigo nivelar bem essas diferenças. E agora, as distâncias das lâmpadas estão iguais. No entanto, com certeza isso custou um pouco de nervosismo e foi preciso improvisar. E embora essa mudança aqui seja relativamente inocente, eu ouvi falar de algumas que trouxeram consequências mais sérias. Quando, por causa do deslocamento do radiador, os armários do banheiro deixaram de abrir e não havia espaço para a máquina de lavar. Situações assim acontecem. Por isso, sempre pensem 3 vezes antes de concordar com qualquer alteração do projeto. Nesse lado, colocaram uma cômoda com trocador e um guarda-roupa de 3 portas. Aqui há espaço para cabides e gavetas, e aqui prateleiras e também gavetas na parte de baixo. Ambos os móveis são prontos, não feitos sob medida, e mesmo assim preencheram bem esse espaço. E isso é algo que vale a pena considerar ao escolher um apartamento. Até que ponto os cômodos foram planejados assim? Até que ponto, por exemplo, as dimensões dos ambientes permitem organizá-los bem com móveis prontos e padrão? Claro, tudo é possível. Até cantos tortos em prédios antigos podem ser organizados de forma legal. Mas soluções sob medida acabam sendo mais caras. No quarto das crianças, não tem uma caminha pequena infantil, mas sim um colchão largo sobre uma base. Esse jeito é simplesmente muito mais prático quando a criança quer dormir com os pais com frequência, ou quando acorda à noite e pede para alguém deitar com ela. Atrás da porta, há espaço suficiente para colocar uma estante funda. E algumas prateleiras são abertas, onde dá para expor os livrinhos de forma bonita, e outras têm o conteúdo escondido. Ou atrás de uma porta, ou em uma gaveta, ou em uma caixa.
Várias opções, podemos escolher o que mais combina com a gente no momento. Aqui temos um carrinho para fraldas reutilizáveis. Como vocês podem imaginar, às vezes é bom tê-las à mão e poder puxá-las para perto de você, em vez de levantar e pegar em algum lugar longe. O terceiro quarto serve como um espaço de trabalho, mas também tem um sofá-cama, então é possível acomodar os convidados confortavelmente. No futuro, provavelmente será um quarto das crianças. Ao lado da escrivaninha, colocamos uma estante baixa, que de um lado serviu como um ótimo lugar para usar a impressora, e do outro escondeu os aparelhos e cabos que ficam embaixo da mesa. Graças a isso, ao entrar no quarto, logo de cara temos um espaço mais organizado. Já acima da escrivaninha foram pendurados 4 nichos de 2 tamanhos diferentes. Por isso, a composição se torna mais interessante. No segundo banheiro, já não havia necessidade de fazer tantos armários para armazenamento, mas aqui também há 3 gavetas embaixo da pia. Mas reparem que a bancada não termina acima das gavetas, ela foi estendida até o final e, aliás, é uma linda bancada de granito. E graças ao fato de ter mais espaço, foi possível colocar a banheirinha de hoje em cima dele, e embaixo ficou um espaço, entre outras coisas, para a caixa de areia. Se não quisermos deixar a banheirinha à mostra ou não tivermos um lugar para ela, podemos pendurá-la. Aqui, ela tem um gancho especial. Fim. Ela está na caloria da batata frita. Acima do espelho tem uma luminária muito legal instalada que pode ser ajustada suavemente, modificando o tipo de iluminação. Vejam, agora ela reflete a luz da parede. E se eu empurrar? Ela reflete a luz no teto e cria um efeito diferente, mas não sei se vocês vão perceber isso claramente. E eu ainda posso girá-la para baixo e ter uma luz forte diretamente em mim. Vocês conseguem ver os sabonetes e shampoos no chuveiro? Vocês veem, mas eu não. E é exatamente esse o objetivo dessas prateleiras escondidas. A finalização deste apartamento a partir do estado bruto em 2022 custou cerca de 250 mil. E às vezes vocês perguntam, o que custou tanto para chegar a esse valor? Mas não é bem assim que funciona. Não é que só uma coisa tenha sido cara. É que, quando optamos por uma qualidade um pouco melhor dos materiais, no momento em que há muitas coisas que precisamos comprar para a casa e cada vez pagamos só um pouquinho a mais, isso simplesmente se soma a um valor final muito maior. No caso deste apartamento, os maiores custos foram a mão de obra do empreiteiro principal, os móveis feitos pelo marceneiro e o piso. E isso tudo junto nos dá quase 150 mil. Além disso, ainda temos os móveis, eletrodomésticos, itens de banheiro, azulejos, eletrodomésticos, tintas e papéis de parede. Esses itens de decoração de interiores realmente são muitos. Vocês já ouviram a história da professora que levou um recipiente de vidro e colocou pedras dentro dele na aula? E já não cabiam mais pedras. Ela perguntou aos alunos se o recipiente estava cheio, e eles disseram que sim, estava cheio. Ela então pegou pedrinhas e as colocou ali, encaixando entre as pedras maiores. E aí ela pergunta, e agora? E os estudantes dizem, agora também está cheio. E então ela pegou água e ainda colocou água. E a água também coube entre aquelas pedrinhas pequenas. Ela pergunta, e agora? Eles respondem, agora também. Sempre estava cheio. Essa história é um pouco sobre outra coisa, mas no fundo ilustra bem como percebemos os custos da reforma. Muitas vezes vemos apenas essas pedras, e entre elas há muitos desses valores menores, esse cascalho e água, que é difícil avaliar quanto e o que exatamente tem ali. Mas esses valores existem, e claro que é possível incluí-los nos orçamentos, mas não são coisas em que pensamos de imediato ao estimar nossos custos. Obrigada por ficarem até o final. Convido vocês a assistir outros vídeos do canal Bionentsha Zevnentsha, onde há muitas inspirações para interiores. Convido vocês a se inscreverem, deixarem um like, comentários e também a visitarem nossa loja em www.nentshazevnentsha.pfl, onde esperam por vocês livros sobre interiores, brinquedos para crianças, joias e, por exemplo, kits de pequeno arquiteto. E em que elas consistem?
Vocês podem descobrir sobre isso, tanto na loja quanto em outros dos nossos vídeos. Então agora, me despeço de vocês. Até a próxima.